Aqui estou novamente para vos apresentar mais um vídeo. Bem-vindos aqui ao canal Fortes RCADV. Desta vez vai ser também um unboxing e um review. Neste caso vai ser deste mini scale crawler de escala 1:18. Como vocês podem ver pela caixa, a marca é a Furitech, modelo FX118, que como nome tem Fury Wagon. Eu já há cerca de um ano que andava a namorar estes veículos, acho que foi mais ou menos nessa altura que eles saíram, só que na altura o preço ainda estava relativamente elevado, digamos, para a escala que ele tem. E agora ele teve uma redução, se vocês forem ver ao site da Furitech, ele está a $199. Eu adquiri, vocês cá em Portugal podem comprar este carro, ou seja, eu adquiri aqui na loja do nosso amigo Dário, na Smart Modelismo. Portanto, podem lá aí que ele também tem veículos da Furitech por um valor inferior aos $199, neste caso, se não estou a erro, foi 180 e tal euros. Portanto, podem falar com ele que ele consegue também este veículo. Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais antes de abrir a caixa? A Furitech, basicamente, o que faz é tem um acordo com a Hobby Plus e agarra nos veículos dessa marca e melhora-os, ou seja, agarra num veículo, acho que é os CR18, se não estou em erro, e o que faz é melhorar, ou seja, a body pode ser igual ou relativamente semelhante, mas o chassi eles melhoram bastante, ou seja, modificam o chassi, o motor, ou seja, a eletrónica toda é modificada, e o chassi, colocam um chassi de alumínio LCG, Low Center Gravity, e portanto sai daí este veículo, que é um veículo em que combina boa performance com suavidade. Portanto, vamos abrir a caixa e ver o que é que está aqui dentro. É importante dizer, como eles referem aqui na caixa, este é o primeiro veículo de escala 1:18 brushless RTR, apesar de eles referirem que isto é um kit pré-assemble, ou seja, ao fim do cabo o que faz a Furitech é constrói um kit, mas vende-o em RTR, portanto, pronto a utilizar. 2.4 GHz, ele vem com uma lipo, como a maior parte dos RCs desta escala, 1:18, 1:24, vem normalmente com uma lipo de 7.4 volts, que é as lipos de duas células, neste caso é de 600 mAh. Que mais é que se pode dizer aqui? Pronto, já agora aqui, veem já aqui pela imagem qual é que é aquele que eu adquiri, aí está ele. A Fury Wagon é aqui esta imagem, ou seja, é uma Power Wagon. Neste caso existe, se não estou em erro, em três cores. Aquela que eu adquiri é a preta com as chamas, como está ali escrito, Black with Flames. Pronto. Uma coisa também aqui importante referir-vos, a nível da programação, ele pode ser programado a nível do ESC e, se não estou em erro, do motor também, através de Bluetooth com uma app. Aqui de lado, não vos vou estar agora a dizer as características todas, quando abrimos a caixa depois vamos referir estas características. Então vamos lá passar aqui a abrir a caixa. Aqui temos a parte do manual de instruções da Furitech. Aqui está escrito H3, eu já vos refiro mais à frente, mas é a designação que eles dão ao chassi. Aqui tem um para-choques extra. Aqui tem molas hard, portanto, molas mais fortes que aquelas que vêm. O carregador. A típica chavita. E vem com os espelhos, portanto os espelhos não devem estar lá postos, já que vem aqui. A nível da máquina, aqui temos ela. Vem aqui com o preservativo TT. E pronto. Aqui temos a nossa bela máquina, a nossa Fury Wagon FX118. Como vem aqui aquilo que eu vos tinha referido, que eles têm aqui apontado aqui atrás, está dito Hobby Plus, que é a marca com a qual a Furitech tem um acordo para desenvolver os RCs deles. Pronto, tem ali os dois buraquinhos para os espelhos, para colocarmos aqueles espelhos que eu vos mostrei. Não, estava a dizer que tinha com para-choques extra, não. O para-choques é que não vem cá colocar, portanto temos que colocar cá o para-choques. Pronto.
Tem aqui estas luzes que são funcionais, ou seja, é o único local onde o RC tem luz. Ele não tem luzes à frente, só tem estas luzes aqui, também não tem luzes cá atrás. Portanto, tem lá os fiozinhos, portanto as luzes são funcionais. Depois, quando ligarmos, já vamos ver as luzes a trabalhar. O que é que está mais dentro da caixa? Temos que ver aqui o comando. Pronto, temos aqui o comando. Tem aqui o botão do steering reverse, throttle reverse. Aqui é o steering trim. Aqui é o throttle e o throttle trim. E aqui é o botão de on off. E aqui deve ser algumas configurações que ainda temos que ver nas instruções o que é que é. Pronto, ou seja, é um comandinho típico, como por exemplo os comandos da FMS, ou seja, muito semelhante a um comando da FMS. Tem ali o canal 3 e tem aqui o canal 4, ou seja, comando com 4 canais, né? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Respeito ao aspecto da body, eu acho a body lindíssima, pronto. Body preta, ela também havia em roxo e acho que havia noutra cor qualquer, mas o facto de ela ter aqui as chamas, pá, eu acho que é uma cena lindíssima. Outra coisa importante é, digamos aqui na parte das cavas das rodas, tanto atrás como à frente, tem bastante abertura, ou seja, a nível do movimento das rodas, ajuda bastante a que as rodas não batam em nada. Depois também deve ficar muito giro quando ligamos a bateria e vemos aqui as 4 luzinhas ligadas. Então vamos lá tirar aqui a body para nós vermos o principal, que é a grande diferença que existe da Hobby Plus para a Furitech, porque a própria Hobby Plus tem um RC com esta body, mas que logicamente o que está cá por baixo depois do chassi é bastante diferente deste. Então vamos lá aqui tirar os pinos para abrir. Então, tirando a body, tem ali o fio ligado, portanto vamos só tirá-la completamente. Aqui temos o nosso chassi. Pronto, como vocês podem ver, uma das principais razões está relacionado com o chassi. Aqui facilmente conseguem ver que temos um chassi LCG, que foi o que eu disse ao princípio. Pronto. Este chassi LCG é um chassi de alumínio anodizado. Outra coisa importante no chassi é que conseguem ver, por exemplo, aqui a nível dos amortecedores temos vários pontos onde podemos fixar os nossos amortecedores. E ali lá está aquilo que está aqui referido na caixa, que vem aqui na caixa, ali o H3, é a designação que eles dão ao chassi. Outra coisa importante é a nível dos eixos. Os eixos têm ambos portais. Como conseguem ver ali, está ali o portal e atrás também. Portanto, os eixos, tanto à frente como atrás, são eixos com portais. Todas as engrenagens são engrenagens metal. As engrenagens que estão cá dentro são engrenagens de metal. Os amortecedores, como vocês podem ver aqui, os amortecedores são amortecedores são amortecedores de plástico, mas têm a tampa de alumínio e são amortecedores com óleo de silicone. Portanto, não são como grande parte dos outros de escala 1 para 18 ou escala 1 para 24, em que os amortecedores não vêm com óleo. Neste caso, sim senhor, os amortecedores vêm com óleo. Outra coisa, a nível do servo, o servo está colocado no eixo. Como conseguem ver aqui, o servo está aqui. Ou seja, estão a ver aqui o servo está aqui. Depois, a parte da eletrónica, falei-vos aqui do servo. Temos aqui o servo, o motor, que é este motor muito pequenininho que se vê aqui. Assim, virar aqui para vocês para verem. Aqui é um tal motor. Isto aqui é o motor. Que eles designam de Furitech Venom, que é um motor brushless, como eu vos falei. Motor brushless. O ESC, que aqui é o que está aqui atrás, que é o ESC, é um combo, que é o ESC / receptor, é o Furitech Lizard Pro Brushless ESC, que é o tal que tem a tecnologia que eu vos falei, que está aqui referido na caixa, deste lado, que é o tal que tem Bluetooth através de uma app no telemóvel, que refere aqui que dá para iOS e dá para Android.
A nível das jantes, as jantes são jantes de plástico, mas são beadlock. Não sei se conseguem ver aqui atrás. Tem os parafusos ali, naquela janta ali consegue-se ver que tem ali parafusos. Portanto, são beadlock, mas com parafusos. Tem uma coisa que eu acho piada, os parafusos estão do lado de dentro. Portanto, não se vê os parafusos do lado de fora, que faz com que seja um bocadinho mais engraçado, digamos assim. A nível do ângulo, o ângulo de viragem tem 45 graus, portanto tem um excelente ângulo. O eixo de transmissão é de rotação reversa. Portanto, o facto de ser a rotação reversa permite que o carro, além de ter força, também tenha suavidade. A nível da distância entre eixos, eles tinham dito que o Furitec tinha a mesma distância entre eixos do TRX4M. Este é o meu TRX4M Clone. Portanto, a nível da distância entre eixos, como vocês podem ver, é a mesma distância entre eixos, ou seja, tem cerca de 160 mm de distância entre eixos. Em relação ao diâmetro destas rodas que vêm, como vocês podem ver aqui, elas têm 57 mm. Então, depois experimentamos aqui a nossa máquina, temos que agarrar aqui no nosso comando, abrimos o comando, ele leva 4 pilhas 3A, ligamos o comando. Já agora digo-vos, ele tem aqui uma luzinha verde que poderá piscar. Caso ela pisque, é sinal que a bateria as pilhas do comando estão fracas. Portanto, está fixa. Mostra-vos a bateria que ainda não vos tinha mostrado. Tinha-vos referido qual é, ou seja, é uma 7.4, ou seja, duas células 600 mAh. E colocamos aqui, como vocês tinham visto. Não vos tinha indicado, para ligar é um botãozinho pequenino preto aqui atrás. Para baixo. Pronto, está a luz vermelha fixa. Acho que quer dizer que ele está ligado. Vamos lá experimentar no comando. Aqui no gatilho. Devagarinho. Tem uma suavidade espetacular. Já agora mostro aqui o motor. Estão a ver ali o motorzinho? Olha ele ali a rodar. Devagarinho. Uma suavidade magnífica a máquina. Antes de testar, vamos só pesá-lo. Já coloquei o para-choques aqui na máquina, que é para nós pesarmos e vermos quanto é que ele pesa. Exatamente 395 gramas. 396. Aí está. 396 gramas. Vamos lá ver a nossa máquina aqui a dar uma voltinha. Já está ali as luzes ligadas, que ainda não tinha ligado, para vocês verem como é que é. Aqui a suavidade da máquina. Não sei se conseguem ver, mas ele está a mexer devagarinho, mas está a andar. Ó. Consegue-se andar assim. Isto a nível dos pneus. Os pneus parecem bastante macios. Parecem porreirinhos os pneus. Que maravilha! Vou assim deste lado agora, para verem deste lado. Como é que ele suporta aqui a subir esta rampa com 45 graus?
Se calhar tens que baixar um bocadinho. Aquilo que me dá a ideia é que se calhar ele precisava de um bocadinho de peso à frente, talvez. Apesar de que eu também vi que o carro está muito bem balanceado, ou seja, ele tem 52% do peso à frente e 48% atrás, portanto é praticamente 50-50. E pronto, com um bocadinho mais de gatilho, ele lá vai. Sem problema nenhum. 45 graus ele faz tranquilamente, sem problema nenhum. Claro que ali ao princípio tive que dar um bocadinho mais de gatilho só. E para perfeitamente nesta subida. Atenção, subida a 45 graus, ele para ali impecavelmente bem. Pessoal, obrigadinho por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado aqui do Furitech Furywagon 1/18. Ok? Em breve faço um videozinho maior para vocês verem como é que a máquina se porta nos trilhos. Obrigadinho, pessoal. Até breve.